Boa tarde, Estão meninas que estão chegando, chegando, mulheres queridas que que reservaram o reservaram tempo um hoje tempo para essa hoje. primeira live nossa do ano, para esse primeiro encontro na presença do Senhor, naquilo que é a comunidade do Senhor espalhada aí pelo mundo. E a gente agradece a presença, esse tempo, e pensando aqui que hoje a Marta, com a sua expressão de alegria, vai falar, focando no jardim, né? A Marta vai trazer para a gente um tempo de partilhar da palavra que a gente tem experimentado aqui, contando um pouquinho daquilo que ela também tem experimentado com o Senhor. E nós agradecemos, as meninas estão entrando aí, eu quero lembrar alguns recadinhos que vão acontecer, algumas coisinhas que vão acontecer ainda hoje. Pela semana especial, a Semana da Mulher, e mais uma vez nós queremos parabenizar as mulheres, não só Não só pelo dia pelo dia especial, especial, pelas pelas conquistas do conquistas do passado, de passado. mulheres que nos antecederam, mas também agora, lembrando das necessidades e das conquistas do presente, e dos lugares, dos espaços que nós precisamos estar. Isso é uma Isso é uma alegria, alegria, poder partilhar, e aqui como mulheres estarmos aqui, sabendo que a gente tem um diferencial que o Senhor nos deu. Mas agora, por momento, no momento, vocês que estão chegando, a gente está convidando você agora para focar. A gente está convidando você para centrar nesse momento, se desligar um pouco do que está acontecendo aí ao seu redor, na medida do possível. Porque a gente acaba fazendo, como a Marta vinha falando, muitas coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa é prioritária, e é centrar um pouquinho no tempo na palavra do Senhor. Senhor. E eu quero convidar você agora para uns 10 segundinhos e que a gente vai falar, vai silenciar. Né? Essa semana, eu relendo um texto, eu fui lembrada de que a marca da solitude é o silêncio. O silêncio é importante. E eu queria poder silenciar com vocês agora para um tempo em que você também vai trazer como reverência. Como reverência. Esse momento que todo que estamos vivendo, e por causa disso estamos também online aprendendo, mas um tempo de reverência. Reverência para com aquelas que você vem intercedendo nesses dias. Reverência para com aqueles que estão enfermos. Reverência para com aqueles que perderam alguém e estão em dor. Nesse momento, eu peço 10 segundos que a gente feche os olhos e que a gente possa silenciar nesse minúsculo tempo de solitude com o Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos tem dado vida, o Senhor tem nos sustentado. E agora, Senhor, nós também colocamos diante de Ti as mulheres que estão chegando, que estão se achegando aqui nesse momento, Deus. Em suas atividades, em suas tarefas, estão se aquietando. E, ó Deus, o Senhor tem reservado palavras de esperança viva. O Senhor tem nos usado para essa tarde, Deus. E nós pedimos que da mesma forma que o Teu Espírito tem trabalhado em nossos corações, que Ele esteja assim comunicando às mulheres que estão chegando a Tua presença, o Teu vigor, a Tua vida, a Tua eficiência em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos que as mulheres que estão nesse momento silenciadas por tempos de dor, por tempos de choro, por tempos de tristeza, Deus, que elas sejam consoladas pela Tua boa mão, Senhor. E pedimos a Deus também que o Senhor nos dê também a disposição para celebrar a esperança viva que temos em Ti, Senhor. Nós vamos conversar sobre isso à tarde, sobre como focar na Tua palavra, Deus, e sabemos que a alegria só pode vir da Tua palavra. A celebração da vida vem de Ti, Senhor. Celebrar a vida é uma característica da vida comunitária. E nós agradecemos porque estamos aqui nesse meio online, mas comunitariamente nós queremos expressar a nossa alegria, Deus. E lembrar aquilo que a Tua palavra também fala, o dia que o Senhor fez para celebrar e para se alegrar, Senhor. Porque a alegria, ela vem de Ti, Senhor.
Nós somos honradas e privilegiadas, porque recebemos de Ti a esperança que move a nossa alegria. E a alegria, Senhor, que nos move, que nos movimenta, porque ela está pautada em Cristo Jesus. Senhor, continua alcançando, frutificando, continua verdejando na vida das mulheres nessa tarde, em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Então, paralela à vida comunitária, a experiência de expressar alegria, de celebrar é nossa, porque a celebração traz alegria para a vida, né? E a Marta é sorriso, né? A alegria nos une e a alegria nos torna fortes. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade, Marta? Nós temos motivos, né, para nos alegrar. E nesse tempo que nós estamos vivendo, realmente tem sido bem difícil, né? As notícias chegam, nosso coração se acelera, dói, por tudo que a gente está escutando. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor tem dado, é a nossa força, é a alegria do Senhor. É lembrar quem somos, é lembrar quem Deus é na nossa vida. E é isso que vai trazendo força e abençoar uma a vida da outra, interceder uma pela vida da outra, né? Lá no meu grupo ontem eu fui passando alguns pedidos além dos que tinham, e aí eu pedi até desculpa, eu falei, desculpa gente, mas é que aqui tem intercessoras, tem mulher que fica na torre de vigia, então claro que vai chegar pra gente sempre os pedidos de oração. E amém por isso, amém porque somos mulheres que intercede, que ama, que abraça, né? E eu fico tão maravilhada, porque isso é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E para falar hoje aqui, existe um misto, né? Um misto de muita alegria, de alegria de estar com vocês, né? E uma preocupação também de entregar aquilo que o Senhor quer que entregue para vocês. Mas a palavra de Deus, ela é tão rica, né? E o Senhor, ele é tão bom, que ele usa a nossa vida, ele cuida de nós temos que descansar nele. Quando eu pensei nesse tema, a Malu está lá no hospital, mas está aqui com a gente. Malu, um abraço, querida. Deus te abençoe, que logo você tenha alta aí também. Todas são bem-vindas e eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Mas quando eu pensei nesse tema, focando no jardim, eu vou explicar porque é um testemunho meu também. O tema mesmo assim que eu queria também falar, vou falar muito em cima de uma única coisa. Qual é a sua única coisa? Aquela que você precisa dar maior foco nesse momento, porque a vida da gente tem momentos diferentes, né? Aonde você precisa focar, aonde Deus tem falado ao teu coração, né? Que é aqui que você tem que realmente focar a única coisa que você sabe, que Deus está te chamando ultimamente. E que você também tem deixado um pouco de lado, né? Nós somos multitarefa. Como a gente pode focar numa única coisa, né? Estávamos falando aqui justamente disso, mulher é multitarefa. E às vezes nós fazemos tantas coisas, mas não conseguimos priorizar uma coisa só. Ou gastar um tempo maior do nosso dia nessa única coisa. E no momento, na medida que eu vou falando, talvez você vai pensar, né? Você já pode começar a perguntar: qual é a única coisa nesse momento que merece o meu foco? Porque nós estamos, às vezes, tão perdidas nesse momento e a gente não sabe o que, Senhor, eu devo focar, né? Então, eu queria que você pensasse nisso, porque o foco, a prioridade nessa coisa, nessa única coisa que o Senhor tem falado ao teu coração, vai trazer glórias ao nome de Deus. E eu vou citar algumas mulheres. E porque é o nosso mês, né? É o nosso mês, o mês da mulher. Parabéns a todas. Então, que você pense um pouquinho como é que está a sua vida, né? A que move o seu coração? Aonde você para e você faz alguma coisa aquilo te dá alegria, move o seu coração, aquece o teu coração. Talvez aí o Senhor tenha falado mais ao seu coração, que Ele quer que você foque mais.
tá? Olha só, focar numa única coisa e dar prioridade pode ser simples, deve ser. E deve ser leve. Esse livro aqui, deixa eu ver. A única coisa, senhor, Gary Keller, ele fala assim, ó, vida com prioridade é uma historinha. Até a Deone conta essa historinha pra gente. Da Alice no País das Maravilhas com o gato. Aí ela perguntou aqui, pode me dizer, por favor, que caminho devo seguir a partir de agora? Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. Não me importo muito com isso, disse Alice. Então, não importa o caminho a seguir. Quando a gente não tem foco e nem dá prioridades, a gente não faz escolhas, né? Então, tanto faz. E nesse tanto faz, nós acabamos sendo roubadas naquilo que realmente importa. Estão me acompanhando aqui? Naquilo que realmente é algo que grita no teu coração. Quando eu vi essas perguntas, fiquei assim, em dúvida, qual que era a minha única coisa? É muito difícil pensar na única coisa, né? E eu fiquei trazendo à minha memória, Senhor, qual é a minha única coisa? E eu vou chegar no jardim. Isso também é uma mentoria que eu estou fazendo e que foi um outro livro que chama Comece pelo Porquê. Por que eu faço o que faço, né? Aonde realmente assim meu coração se doa e eu tenho alegria. E aí, aquilo que você faz importa, né? Eu pulei aqui um pouco, porque não importa muito. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para quê? Para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Paulo fala isso. Então, aquilo que você vai fazer tem que ter um destino. E o destino é a glória de Deus. Então, você pensar aquilo que aquece meu coração, que eu vou fazer, que glorifica o nome de Deus. Porque qualquer coisa que a gente faça, o foco deve ser a glória de Deus. Porque aqui ele fala no livro, é um livro secular, ele fala mais de trabalho, mas eu não estou falando apenas de coisas espirituais, daquilo que você faz. E pode ser também que seja o seu trabalho, né? Aonde você vai focar para realmente o seu tempo ser aproveitado. Por que isso importa? Importa porque você vai saber o caminho, você vai saber o seu planejamento, você vai priorizar o seu tempo. E nós, nesse tempo, precisamos de mulheres que realmente tenham foco, né? Talvez seja o seu trabalho, naquilo que você faz no seu trabalho. Você tenha focado, mas você talvez não esteja tão focada, mas isso queima no teu coração. Deus quer que você foque nisso. Talvez seja estudo, você precisa ler mais, né? Talvez seja a sua liderança. Você é uma líder e precisando de motivação, né? De centralizar nessa única coisa. Talvez seja o seu filho, ou seus filhos, né? Quem sabe? Ele seja o seu foco nesse momento. Talvez o seu casamento, né? O seu casamento está precisando de um foco, de tempo, de qualidade, de meditação, de investimento. Pode ser a sua saúde. A sua saúde não está muito boa e é o teu tempo de você focar na sua saúde. E o foco, ele deve ser simples, leve. Eu falei da Alice e eu não falei da simplicidade do foco. E aqui ele fala de ser simples. Os autores desse livro, A Única Coisa. Ele fala assim, seja simples. Ser simples é ignorar todas as coisas que você poderia fazer, preocupando-se com o que você deve fazer. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância. É descobrir as coisas que são mais importantes. Por isso que eu estou falando qual é a coisa mais importante para você nesse momento. É compreender que resultados extraordinários são diretamente determinados por quão específico você pode ser no seu foco, né? Então, para ter um resultado extraordinário, mudança, transformação naquilo que eu estou vivendo, eu tenho que fazer, sim, escolhas, eu tenho que ter foco, eu tenho
tenho que ter disciplina, eu tenho que dar prioridade. E falando disso, eu quero falar um pouco sobre exemplos de mãe e seus filhos. E eu queria falar primeiro de uma mãe. Eu pensei muito nela, porque eu li um pouquinho num livro sobre ela, é a Mônica, mãe de Agostinho, né? Tá nesse livro aqui, olha. É um bispo africano, é do século V, e a história dela está nesse livro, está em vários livros, né? Todos conhecem a história de Mônica. Mônica foi aquela mãe que chorou, que não desistiu de Agostinho. E aqui fala, a gente pensa que Agostinho, né? Não, mas Agostinho era difícil, era um menino, um adolescente bem difícil. Mas aqui diz o seguinte, olha, ele mesmo escreve isso sobre a mãe dele, olha. Minha mãe fez tudo o que pôde para ver que tu, meu Deus, fosses mais verdadeiramente meu pai do que foi Patrício. Patrício era o pai carnal dele. Patrício era um homem difícil, infiel, mas mesmo assim, a Mônica também, a mãe de Agostinho, que diz que ela honrou o seu marido, que ela era uma mulher submissa, mas que ela era uma mulher incansável. A única coisa de Mônica, a mãe de Agostinho, era o seu filho. Aí aqui o santo exemplo dela. Mônica foi muitas vezes caracterizada em Confissões como uma mulher de oração e de lágrimas. E o foco das suas súplicas era a felicidade espiritual do seu filho. Frequentemente, Agostinho relatava que sua mãe tinha sonhos e visões que confirmavam que suas orações seriam atendidas. Ela era uma mulher de fé prática, ela era mulher de sã doutrina, ela era uma mulher que orava e Deus respondia ao coração dela, que a oração dela seria respondida e que o seu filho seria um homem de Deus. Então, esse é um exemplo de uma mulher que tinha uma única coisa e ela priorizou o seu filho. Por quê? Porque esse filho, através da prioridade dela, do investimento dela, veio a glorificar a Deus, né? Um bispo, um homem que glorificou e que é conhecido, né? Em todos os meios evangélicos, principalmente os pastores, como um homem de Deus, um homem que abriu o céu, né? Através de igrejas, através da sua vida, através do seu exemplo. Mas por trás teve quem? Uma mulher, uma mãe, que escolheu uma única coisa e não desistiu desse filho. Talvez essa seja a sua única coisa. E eu tenho falado algumas coisas para algumas mulheres sobre isso, sobre ser mãe. E é cansativo, Mãe de muitos filhos a gente tem no grupo e eu sempre digo, né? Tem aquele filminho da Mulher Invisível, depois a gente pode colocar, né? Que ela fala das catedrais, que parece que ninguém notava ela, né? Mas uma mãe que investe no seu filho, nos seus filhos, nas suas filhas, ela não está simplesmente criando filhos, ela está criando homens e mulheres, heróis para a glória de Deus. Esse investimento vai fazer toda a diferença lá. Talvez as pessoas nem vejam tanto você, mas Deus vê. Mas Deus está ali junto com você, né? Junto com seus filhos, te ensinando. Esse é o seu jardim. É onde você tem que focar, aonde a sua alegria tem que ser colocada, porque você está construindo catedrais, igrejas, homens, mulheres que vão glorificar a Deus através daquilo que você está ensinando hoje. A segunda-feira, a Carolina Veloso trouxe uma outra mulher e eu vou só passar essa mulher também, Joquebede, a mãe de Moisés. Bom, a gente sabe da história de Joquebede. Eu não sabia, o nome dela significa glória a Deus Jeová. Foi colocado como glórias a Deus Jeová, o nome de Joquebede. Imagine, né? A gente sabe a história, ela pegou Moisés, colocou no cesto. Ela fez o possível e o inimaginável para salvar aquele filho, porque senão ele seria morto pelo faraó. Então ela colocou ali no cesto, né, para livrá-lo da morte. Ela cedeu ele, mas ela não desistiu dele. Ela conseguiu ser poderia dizer, uma ama de leite, né? A gente conhece a história que Miriam foi e a filha do faraó
adotou Moisés e Moisés foi criado por aquela mulher, mas não, que ele foi criado, educado para a glória de Deus, com os valores de Deus, através da vida de Joquebede, que ficou lá, a gente não sabe quantos anos, cuidando desse filho. Única coisa de Joquebede eram seus filhos. Primeira coisa dela, e talvez a única, foi realmente colocar no coração de Moisés as verdades imutáveis da palavra de Deus. E talvez o Senhor hoje nos chama e fala quais são as verdades que você tem passado para os seus filhos, para os seus netos, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu vizinho, aonde você trabalha, através, sim, da única coisa, onde você está. Porque pode ser que você seja uma mulher que trabalha, seja uma advogada, uma juíza, uma médica. Débora era uma juíza. E ela também teve um nome registrado na palavra de Deus, Mãe de Israel. Por conta da atitude, imagine naquele tempo uma mulher juíza, né? Uma mulher à frente de uma batalha, uma mulher à frente de um exército de homens. Mas essa foi Débora, uma profetisa, uma mulher de Deus. Por causa do posicionamento dela, ela falou, veja, né? Acorda, desperta Débora, faz alguma coisa. Tanto que tem um ministério chamado Desperta Débora por causa dela. Mas ela é uma mulher que se posicionou com aquilo que ela tinha na mão, com aquilo que era o jardim, que era o foco, que era o trabalho, que era a única coisa dela. Ela foi à frente por causa da atitude dela. Israel venceu. E a Bíblia termina nesse texto que fala aqui da história de Débora, que teve paz na terra por 40 anos. Por causa de uma atitude de uma mulher que se levantou com aquilo que ela tinha, autoridade, poder. Talvez você seja essa mulher que está me ouvindo aqui. Talvez Deus tenha te dado isso, autoridade no teu trabalho. Você é a voz daqueles que não podem falar. Você é a voz de muitas crianças que estão perdidas. Você é a voz de mulheres sendo abusadas. Você é aquela que pode usar a única coisa que é o seu jardim, que você está focada nele, que Deus te colocou neste lugar para fazer diferença e glorificar o nome dele através do seu trabalho, através da sua profissão. Você é extremamente importante nesse momento, nesse mover, nessa hora, para que a terra também tenha paz. Se cada uma de nós, naquele que Deus chamou, fizermos a nossa parte, nós vamos mudar a história nesse tempo. Nós precisamos de um tempo de paz, de encorajamento, de força. E é o Espírito Santo, é Deus quem está nos chamando para priorizarmos o nosso tempo de oração, o nosso tempo na palavra. A palavra tem poder, tem autoridade, ela nos guia para aquilo que o Senhor tem falado. Você é importante, eu quero usar a tua vida, mesmo que você esteja hoje chorando, através das suas lágrimas, Deus quer usar as suas lágrimas. Através da dor, Deus quer usar a tua dor. Há um propósito na nossa vida, há um propósito eterno. Nós nascemos, fomos criadas, escolhidas antes da fundação do mundo com um propósito divino, com o propósito de glorificar a Deus com aquilo que está nas nossas mãos. Foi o que Moisés fez, ele tinha o cajado e ele foi com o cajado. Ele deixou toda aquela glória do palácio, ele deixou toda a riqueza para realmente seguir o propósito de Deus. Foi fácil? Não. Ele realmente colocou o pé para trás e disse não vou? Foi. Mas ele foi, ele teve Arão, né? E a gente sabe pela história de Joquebede, que os filhos dela foram homens Miriam, Arão e Moisés, que Deus usou e está registrado na palavra de Deus. E vou falar de mais uma mulher, eu estou falando rápido porque eu quero falar tudo. Essa mulher, uma esposa invisível. Quem é essa mulher? Que eu glorifico a Deus pela vida dela. Eu louvo a Deus pela vida dela, a minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito simples, letrada, uma mulher de oração. Uma mulher, quando eu digo invisível, a única coisa da minha mãe. Hoje eu vejo, ela criou, cuidou, 6 filhos, cozinhou, ela fez tudo isso.
Mas a única coisa da minha mãe era cuidar do meu pai, um pastor. Hoje é muito claro isso para mim. Ela foi muito invisível por muito tempo aos meus próprios olhos. Mas hoje eu glorifico a Deus pela vida dela. Ela me ensinou o caminho da oração, não foi meu pai, um pastor. Foi ela que falou, eu posso orar, mas você precisa orar. Ela me ensinou que as respostas viriam através da minha oração. Mas em relação ao meu pai construiu igrejas literalmente. Né? Mais do que 3 igrejas, de tijolo em tijolo, porque ele é um construtor. E também pastoreando vidas. Mas a minha mãe, ela arrumava a roupa dele, o terno dele, a gravata dele, sentava no primeiro banco e ficava ali, olhando para ele. Se a meia estava assim, ela dava sinal. Quando ele falava muito, ela dava sinal. E eu lembro, e pensando nela, eu lembrei da Teca, desculpa eu falar, mas o pastor Lisanes fala isso em púlpito. A Teca também senta no primeiro banco, e quando vai acabando o tempo da fala do pastor, ele acelera. E aí ela pede para ele diminuir, né? Mulheres que são invisíveis aos nossos olhos, mas não aos olhos do Senhor. Mulheres que construíram igrejas. Mulheres que sobem ao púlpito junto com os seus amados. Mulheres que vai num escritório ou em algum lugar junto com seu marido mesmo não estando lá. Que faz deles homens honrados. Que valoriza o que eles fazem. Essa sempre foi eu exercer o chamado invisível da minha mãe. E eu não tinha percebido isso. Então, de repente, o seu marido, o seu casamento precisa desse seu cuidado, desse seu olhar, desse incentivo. Isso é para a glória de Deus. Que eu diminua, Senhor, que tu cresças. Né? Eu vou falar de um homem, porque eu preciso falar dele também. Salmo 27, versículo 4... Davi diz assim, estou na NVI, uma coisa pedi ao Senhor. Ele não pediu 2, 10, ele estava no momento de guerra, mas ele fala, né, na NVI pelo menos, fala, uma coisa pedi ao Senhor. Ele não pediu muitas coisas, ele pediu uma. E aí ele fala, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para Davi, o que importava era a presença do Senhor. Dias bons, dias maus, dias difíceis, dias de guerra, dia de paz, dia de luto, dia de leito. Uma coisa, Senhor, uma única coisa eu te peço, né? Que eu possa, que eu procuro viver na casa do Senhor. Tanto que ele queria construir o templo, porque ele achava que precisava também de ter o templo, que naquele tempo eram em tendas. Davi sabia que a única coisa que importava era a presença. E a única coisa que nós precisamos é a presença do Senhor. Bom, estou finalizando aqui. A minha única coisa, quando eu fiz esse exercício do porquê, né, do livro Comece pelo Porquê, porque, Senhora, eu faço o que faço, até pensando no Ministério de Mulheres. E eu fui fazendo esse exercício e eu fui lembrando, né? Eu sou muito grata a Deus pela Igreja Batista do Morumbi. Eu sou grata a Deus pelas minhas mentoras. Quantas mulheres disse, eu vejo em você, né? Porque a gente tem que falar, eu vejo em você uma mulher de Deus. Eu vejo em você uma encorajadora. Eu vejo em você uma intercessora. E eu não via, mas algumas pessoas viram, né? E falaram isso, e me incentivaram, me encorajaram. O Ministério de Mulheres, as mulheres que estão aqui nesse momento, me encorajam, por isso que eu estou aqui. Muitas mulheres lá atrás me encorajaram, o meu marido me encorajou e me encoraja até hoje. Mas eu lembrei que quando eu iniciei, né, esse ministério começou lá na dança, e eu não sabia, aquele era o meu jardim, eu tinha focando no jardim, né? Por que eu digo que era o meu jardim e hoje eu percebo? Porque não era pesado, era leve. Eu amava estar ali com as meninas, com as mulheres. Eu amava aquele tempo que a gente tinha devocional de oração. E eu não tinha noção. Eu não tinha noção do que Deus estava fazendo, não através da minha vida, mas através do ajuntamento. Dança? Gente, como é possível? Tinha meninas que as mães, acho que uma delas deve estar até aqui,
ainda não conhecia Jesus, ou duas devem estar aqui pelo menos, não conheciam Jesus e elas oravam, elas pediram oração pela sua casa, pela sua família, pela salvação, meninas, adolescente, né? E juntas ali nós orávamos, líamos a palavra, adorávamos a Deus, não era pesado. Eu amava o que estava fazendo, fiz por um tempo, depois veio o Ministério de Mulheres, mas antes disso também veio o meu PG, olha, mulheres que lideram PGs, lideram ministérios. Gente, a gente não tem noção do alcance. Quando é para a glória de Deus, quando é Deus fazendo. E as meninas do grupo sabem que por anos ali na minha casa, né, eu ainda lidero esse grupo, quando a Ana Márcia, uma das minhas mentoras, entregou o grupo, né, eu terminei na base. Mas não teve uma única reunião que eu não amei estar ali abrindo as portas. Eu não amei preparar. Sim, difícil, meu coração disparava, Deus, e agora, o que eu vou dar para essas mulheres? Se o Senhor não vier comigo, Senhor, eu não tenho nada para dar a elas. Mas o Senhor sempre foi fiel, Ele é fiel. Ele é imutável na fidelidade dEle. E Ele esteve e está comigo até hoje. Então, o meu foco, o meu jardim, né, onde eu estava focando, é onde tem prazer. E eu vou falar por que eu estou falando de jardim, que na mentoria, o nosso líder falou assim, ele fala, no Jesus Cop, tá, gente, eu tô falando. Ele disse assim, que no jardim do Éden, Adão e Eva estava ali no jardim e tinha aquele lindo jardim, com tudo que eles precisavam. E Jesus passeava, Deus passeava no meio do jardim. E imagine, era um lugar de felicidade, um lugar de delícia, um lugar de prazer, né? A gente sabe que com a queda e o pecado, o que aconteceu? Deus foi lá e falou para Adão, agora você vai realmente plantar e do suor do seu rosto você vai trazer o alimento. Enfim, deixou de ser um prazer, uma coisa prazerosa para ser o trabalho. Ele deixou de ser jardineiro para ser um agricultor e ter que trabalhar arduamente, entende? Então, quando eu digo do jardim, tem que ser aquilo que eu faço, o meu trabalho tem que ser prazeroso. Por que nós podemos hoje ser jardineira? Não precisamos nada contra os agricultores, pelo amor de Deus. Mas sermos jardineiras porque o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou, nos deu novidade de vida, nos deu uma nova história. E agora o Espírito Santo habita. Agora Deus está no meio desse jardim, nos capacitando a fazer essa única coisa, aquele chamado dele, para a glória dele. Não tem que ser pesado, porque o Senhor, Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco nessa empreitada, nesse chamado, nessa única coisa, nessa prioridade. Aquilo que Deus falar ao seu coração, você fala, Deus, é isso que Deus quer trabalhar, é isso que Deus quer fazer nesse tempo. Né? Por isso que eu falei do jardim. Hoje eu estava treinando, eu fui treinar porque eu precisava passar hora, aqui no meu prédio. E tinham 2 rapazes fazendo jardim, contratado. Eu parei e fui lá conversar com os jardineiros. E eu perguntei para os 2 por que eles eram jardineiros. Aí um disse, eu era padeiro, mas eu gostava muito. E depois eu quis fazer jardim, já estou um tempo nisso. E eu amo o que eu faço. Eu falei, é mesmo? E o que você, por que você ama? Qual que são, né? O que você vê na sua profissão que você ama tanto? Ele falou, olha, para mim, cuidar de um jardim é como cuidar de pessoas. Né? Você precisa cuidar delas e amá-las, senão elas morrem. Então, se eu e você nós tivermos prazer e cuidado no jardim, não focarmos no jardim que Deus nos deu, para a gente cuidar desse jardim. Esse jardim vai morrer, ele vai secar. E quando a gente está no jardim, a gente vê as flores e vê os frutos, né? A gente fica tão feliz. E lá em João 15 fala que Jesus ele vai falando que eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vão dar muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer.
Para a gente frutificar nesse jardim, e ver as flores e ver os frutos que vão glorificar o nome do Senhor, nós precisamos da presença de Jesus. Nós precisamos do pastor das nossas almas, aquele que é o grande jardineiro da história, o nosso Senhor. E Ele mesmo nos convida, falando que Ele é a videira, que nós somos os ramos que precisamos ficar. E no texto de João 15, quando ele termina ali, a outra coisa que fala que nós já estamos preparados, porque nós estamos sendo limpas pela palavra de Deus, né? A limpeza vem com a palavra. Em João 17, quando Jesus faz a oração, se despedindo, ele fala também para Deus assim, eles já estão limpos, discípulos, pela tua palavra. Por isso que a importância de gastar tempo na palavra. Deus vai limpando o nosso coração, vai limpando a nossa mente, vai trazendo aquele fogo do Espírito. A gente olha para os nossos filhos diferente, para o nosso marido diferente, para as pessoas. Nós olhamos vendo a glória de Deus, vendo as possibilidades do Deus eterno na vida daquela pessoa. E esse tem que ser o nosso olhar, esse é o nosso jardim. E no final de João 15, se não me engano, e fala que assim, Jesus fala assim, e assim vocês frutificando, o nome do meu Pai será glorificado. É através desse cuidado, do nosso cuidado. Ai, Marta, mas é tão pesado. No meio de tudo isso, você vem falar isso tudo. Eu falo para você, minha irmã, minha querida, meus queridos, porque nós precisamos lembrar, trazer à memória o que nos dá esperança. Quando eu lembrei do meu começo, né, eu sem saber direito, nem o que eu estava fazendo direito. Ah, mas eu não sei tanto, eu não sabia nada. Ai, e o Senhor foi mostrando, é o amor. É o amor, quando nós amamos, esse é o maior dos ministérios, o maior do dom. Está lá em Gálatas os dons, mas o amor é o maior. Sem amor não podemos fazer nada. Sem o Senhor e sem esse mover do Espírito Santo, nós não podemos. Nós não podemos cuidar da nossa casa. Nós não podemos falar para os nossos filhos aquelas verdades de Cristo. Eu tenho ensinado meu neto Luca, eu tenho levado ele para a escola segundas e terças e quintas. E ontem eu levei e ele falou, ai vó, eu tenho ensinado ele, quando ele passa pela roleta eu deixo, ele desce. Eu digo, Luca, nunca se esqueça, quando você for caminhando, você fala, vem comigo, Senhor, vem comigo, Senhor. Esse é o meu segredo com ele, acho que ele não contou para a mãe. E ontem ele falou assim, eu falei, viu, vó? Ontem, quando eu atravessei, descendo, vem comigo, Senhor. Aí ele me perguntou, você fala, vem comigo, Senhor? Eu, todo tempo, em toda hora. Eu falo, vem comigo, Senhor. Falei, amanhã a vovó vai falar, lá no grupo com as mulheres. E eu já estou falando, vem comigo, Senhor. Sê comigo, Senhor. Que a tua mão me guie, que a tua mão me oriente. E ter sabedoria para lidar. Vem comigo, Senhor, nesse jardim. E Jesus está nesse jardim. Ele está naquela única coisa que o Senhor falou ao teu coração hoje. E não há impossibilidades, se você focar, se você priorizar, se você buscar a face do Senhor, se você clamar para que esse jardim floresça. E ele vai florescer, porque essa é a vontade de Deus para minha e para a tua vida, daquilo que Deus tem falado. Que Deus tenha falado alguma coisa no seu coração. E você peça, Senhor, se você ainda não está desanimada, né? A gente se desanima no meio do caminho. Vem comigo, Senhor. Sê comigo a tua mão. Passeia no meu jardim. Fala comigo, Deus. Me mostra, Senhor, que isso glorifica o teu nome. Me mostra, Deus, que eu não sou invisível aos teus olhos. Me mostra que o meu trabalho não é em vão. Me mostra, Senhor, que agindo o Senhor, quem impedirá? Que há coisas boas nesse jardim. Foque no seu jardim agora. Se você quiser fechar os seus olhos, pode ser que você esteja dirigindo. Pode ser que seja difícil. Mas fala mesmo para Deus, né? Veja onde Deus te chamou.
Lembre-se, Ele está nesse jardim. Focalize já os frutos. Focalize já, enxergue os frutos para a glória de Deus. Já comece a visualizar os frutos daquilo que você está realmente cuidando. Pela fé, creia que eles vão glorificar a Deus, porque você é uma mulher de Deus. Pela fé, creia que o seu trabalho, o seu investimento não é em vão, e não é. Né? Contei várias mulheres, poderia contar de muitas outras, dessa atualidade também, aqui dos nossos ministérios, podia falar de muitas delas. Minha oração é que o Espírito Santo mova algo novo no seu coração, uma esperança viva, que é a presença dele, e tudo que vocês vão precisar, ele vai dar a vocês. E que você lembre que ele está conosco até a consumação do século. Isso é promessa, isso é a palavra do nosso Senhor. Vamos orar e pedir a Deus por cada uma de nós. Naquilo que o Senhor falou, você é importante. Aliás, você é única. Aliás, ele te separou para isso, não é para outra, é para você. É para você. E ele vai te dar tudo que você precisa, porque ele é bom, ele é maravilhoso e o maior interessado em nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele quer realmente nos dar condição de viver para a glória dele. Vou orar agora com vocês, queridas. Pai de amor, de misericórdia, eu só posso dizer, Senhor, vem comigo. Vá com cada uma das minhas irmãs. Toca agora na mente de cada uma delas, ó Deus. Ressuscita, Deus, tudo que está morto para a glória do teu nome. Ressuscita os sonhos. Ressuscita, Senhor, o amor. Ressuscita o perdão. Ressuscita, Senhor, estratégias novas, ó Deus. Dá uma nova história. Uma história que glorifique o teu nome. Que cada uma perceba o quanto elas são importantes, singular, únicas. O Senhor as fez únicas, e aonde o Senhor tem colocado elas, cada uma delas, ó Deus, tem um propósito eterno. Tem um propósito eterno, Deus. Ensina, Deus, ensina, anima a fé, anima, Senhor, dá ânimo novo, Senhor, para mim, para minhas irmãs, em relação à nossa família, em relação aos nossos maridos, em relação aos nossos estudos, ao nosso trabalho, em relação ao nosso ministério, às nossas lideranças. Abençoa, Deus, agora todos os líderes, os pastores, as mulheres que estão liderando pequenos grupos, que estão liderando as suas casas, ó Deus. Investe, ó Deus, em cada uma delas, através do Espírito Santo, um renovo, Pai. Nós precisamos, ó Pai, de um renovo, de um avivamento, a começar do nosso coração, do nosso entendimento. Tudo isso que está acontecendo, ó Deus, já era previsto, porque o mundo jaz do maligno, o pecado está ao nosso redor, ó Deus. O homem, Senhor, tem que conhecer esse Jesus que resgata, que salva. Nós somos peregrinos nessa terra, mas há um Deus que prometeu, Senhor, guardar o nosso tesouro, e é o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, Pai, queremos realmente ser usadas para a glória do Teu nome. Por isso, aviva a nossa fé. Aviva agora, Pai. Levanta, Senhor, aquelas que estão acamadas. Levanta, Senhor, aquelas que estão com a mente, Senhor, confusas e desacreditada. Toda incredulidade vai tirando agora. Que pela fé elas se alegrem, porque o nome delas está no livro da vida, está na história, Deus. E elas vão deixar, nós vamos deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que estão ao nosso redor, para as mulheres que têm andado conosco. Nós queremos ser mulheres que passam o bastão, mas passa um bastão, Senhor, que glorifique o Teu nome. Por isso, Deus, eu peço a bênção do Pai, a bênção do Filho e do Espírito Santo sobre a vida das minhas irmãs aqui, ó Deus. Que a Tua graça seja abundante, que o Teu poder e a Tua autoridade, a autoridade do Espírito Santo, mova mesmo o coração e a mente de cada uma. Que cada uma dedique tempo, Senhor, na leitura da Tua palavra, a Tua palavra que liberta, que
cura, que acende o fogo novamente, que traz as verdades tuas, ó Deus, porque tem tantas mentiras, Senhor. Estamos no tempo da mentira, do fake, Senhor. Mas, Senhor, nós pedimos as tuas verdades no nosso coração. Que assim seja, Deus. Que teu amor seja derramado como tem sido abundantemente. E que a graça do Senhor possa chegar ao coração de cada uma delas, ó Deus, que está aqui, ó, as que por acaso vierem a ouvir, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque é só o Senhor. Eu não poderia abrir minha boca e nem orar nesse momento se não fosse o Senhor. Porque por isso toda honra, toda glória, todo louvor, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Nós te amamos e nós queremos ver a Tua face. Nós queremos ver o Teu amor derramado nas nossas casas. Nós queremos ver as mentes cauterizadas recebendo a porção do Teu Santo Espírito. A libertação e a cura entrando e mudando a nossa história, a história dos nossos amados. Nós cremos no Teu mover, por isso eu te agradeço e abençoo as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande entregar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, pedir a bênção do Senhor, e eu sei que nós teremos outros tempos juntos. Ore por nós como Ministério de Mulheres, ore para Deus nos dar criatividade, para a gente continuar estando junto aqui com vocês, e que a gente tenha um ano com o nosso coração derramado no altar daquele que merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Um beijo. Amo vocês.